A partir de agora para falar sobre política, também sobre eleições 2022. Estamos em contato com o pré-candidato pelo PL, o Partido Liberal, ao governo de Goiás, deputado federal Major Vitor Hugo. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Samuel. Uma honra estar mais uma vez aqui com vocês na Sagres. Obrigado pelo contato com a gente aqui. E antes de conversar com o pré-candidato, eu vou conversar mais com o deputado, Major, para a gente falar sobre esse preço dos combustíveis, né? Sem dúvida é um debate importante para o bolso de todo mundo, dos goianos, mas dos brasileiros, né? Nesse momento, como é que o senhor está avaliando esses movimentos? A criação de uma CPI, o presidente falou sobre isso, resolveria o problema? A questão é mesmo mudar a política de preço da Petrobras, e aí pode ser, né, pela troca do presidente que está em curso, né? Ontem o presidente, o agora ex-presidente renunciou, enfim, tentando pensar nessa ótica aí de quem paga o preço lá na bomba, o que pode realmente resolver e baixar o preço dos combustíveis. Tem também aquelas matérias aprovadas para reduzir o ICMS, mas aí veio na sexta-feira um novo aumento, parece que isso tudo é meio paliativo, deputado. Rubens, eu consigo ver o governo atuando em duas vertentes. Uma vertente conjuntural, né, são essas ações mais imediatas, né, com a tentativa de mudança ou de ajuste de algumas partes do nosso sistema tributário, né, principalmente no que diz respeito ao ICMS, né, e outras medidas, como a CPI, que pode vir a ser criada, e eu acho que é uma decisão do presidente Arthur Lira. Eu apoio a iniciativa, acho que é importante que fique bem claro quais são os motivos que levam uma empresa que é estatal a ter um lucro recorde, mesmo no momento dificílimo da história mundial, né, e com essa conta sendo paga pelos consumidores brasileiros. Então, é a CPI. Lógico, essa avaliação é muito do presidente da Câmara, que tem sido, sim, um aliado do Brasil, tem sido um aliado do governo em várias pautas, mas terá certamente o meu apoio caso o presidente Arthur Lira decida criar. Então, numa linha conjuntural, né, ou seja, do momento, das circunstâncias, existem essas ações e existe também aquilo que vocês mesmos estavam dizendo, essa dependência que o Brasil tem, que foi gerada por falta de investimento de outros governos ou de incentivo de governos anteriores em relação à tentativa de diminuir a nossa dependência do mercado internacional, principalmente no que diz respeito ao refino. Se essas medidas tivessem sido adotadas no passado, hoje nós estaríamos numa outra condição em relação ao que nós estamos vivendo agora, né? Então, acho que pensar em como resolver isso, em como efetivamente quebrar esse monopólio de fato que ainda existe na Petrobras em relação ao refino e abrir isso de verdade, né? Abrir esse mercado para concorrência internacional e de outras empresas, mesmo nacionais, mas não públicas. Esse é o grande desafio que a gente tem agora. Eu vi o Samuel falando, mas por que então que o nosso governo, né, o governo Bolsonaro, não se dedicou a esse tema anteriormente? Eu posso dizer que é claro que houve outros temas muito mais importantes para a gente pensar, como o próprio combate à Covid-19, que tomou aí 2 anos do governo de dedicação intensa para salvar vidas. E foi o que fez com que o presidente Bolsonaro trouxesse para o Brasil mais de 450 milhões de doses de vacinas. Quem quis se vacinar, se vacinou, e todo o esforço foi feito para ajudar, inclusive financeiramente, estados e municípios, os empregados, as empresas, o sistema financeiro, os autônomos com auxílio emergencial de R$ 600. Então, o foco inteiro do governo no começo de 2019 era a reforma da Previdência, a reforma da proteção social dos militares, o pacote anticrime, né, o acordo de Alcântara, e logo depois veio a pandemia. E agora temos ainda outro problema internacional de grande repercussão, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, impacto no fornecimento de fertilizantes para o mundo, mas não para o Brasil, por causa da estratégia, da antecipação do presidente Bolsonaro. Então, acho que isso é um conjunto de fatores e que eu vejo essas duas vertentes, uma estrutural, uma conjuntural, e que a gente torce e vai trabalhar muito para que tenha um impacto imediato na redução do preço para os consumidores na ponta da linha. Deputado, mas e a política de preços da Petrobras? Ela não é uma realidade
original, digamos assim, né? Não é a melhor palavra, mas acho que dá para entender. Até antes do governo de Michel Temer, a política era outra. E é claro, a gente, com essa pergunta aqui, a gente pode entrar no mérito se ela é correta ou não, mas tem muita gente hoje dizendo que a Petrobras poderia buscar algum tipo de medida para amortecer essas volatilidades do mercado internacional, por exemplo, diante de um momento de guerra. E o governo federal é acionista majoritário da Petrobras, indica presidente. Esse também não poderia ser um caminho de trabalho, ou seja, buscar na Petrobras uma forma de amortecer esses impactos internacionais para o bolso do consumidor aqui? Não tem dúvida, Rubens. Acho que esse deveria ter sido o caminho adotado pela Petrobras. E por isso que a Petrobras tem sofrido tanta pressão do Executivo, do Legislativo e até mesmo de algumas decisões aí do Judiciário. O que acontece, na nossa visão, é que o Conselho de Administração, a cúpula da Petrobras, se esqueceu de que a própria lei que rege a Petrobras, e não poderia ser diferente por se tratar de uma estatal, diz que na formulação dos preços há que se levar em consideração a visão também do consumidor. É um aspecto social, é um impacto que tem uma elevação no preço do diesel, da gasolina, de todos os derivados aí do petróleo, sobre a vida do cidadão brasileiro, e não só no combustível em si, mas o impacto no preço de todos os produtos, porque, no fundo, tudo tem a ver com o transporte, o impacto sobre os caminhoneiros, o impacto sobre todos os produtos aí da cesta básica. Tudo isso tinha que ser levado em consideração de maneira muito séria e muito grave pela cúpula da Petrobras. E é exatamente por não fazer isso, por não pensar numa forma de mudar, inclusive, a sua política de formulação de preços, ainda que se reduzisse o lucro que tem sido... Imagina, no meio de uma pandemia, ter um lucro recorde aí de bilhões, de dezenas de bilhões de reais, muito superior a qualquer outro período, ou períodos mais recentes da nossa história, é quase como se fosse um escárnio em relação ao que todo brasileiro sentiu ao longo da pandemia, não só em relação aos impactos sanitários da crise, mas principalmente aos impactos econômicos, que foram amenizados pelas ações do governo, em grande medida, mas que foram e continuam sendo sentidos, inclusive pela atuação errática, errônea e desorientada de governadores que preferiram a política do fique em casa e a economia a gente vê depois, e a conta está chegando agora, né? Fecharam tudo, fecharam inclusive as igrejas, fecharam o comércio, prejudicaram a indústria, o agronegócio, as escolas também foram fechadas, e isso, os impactos econômicos dessas medidas também se somam a toda essa crise internacional, advinda da Covid, e também a guerra que a gente vive hoje. E faltou sensibilidade para a cúpula da Petrobras de avaliar esse cenário como um todo para o país e também fazer a sua contribuição nesse sentido. Então, o governo, na visão do senhor, vai, a partir de agora, realmente trabalhar com as suas próprias forças para mudar isso na Petrobras? Porque a cúpula é, em parte, indicada pelo presidente. O presidente indicou presidentes da Petrobras e nenhum dos presidentes até agora indicados, inclusive o último que renunciou ontem, nenhum deles era contra essa política de preços, deputado. Então, o presidente está se esforçando o máximo para poder reverter essa situação. Já trocou ministro de Estado, já trocou presidente da Petrobras algumas vezes, já enviou projeto de lei para o Congresso Nacional, tem feito ações políticas e tem defendido, tem levantado esse debate no âmbito da imprensa. O presidente tem feito tudo aquilo que é possível, e dentro, lógico, das 4 linhas, tentando preservar ao máximo a Petrobras, inclusive de uma intervenção para que, como foi feito em outros governos e poderia ter gerado desabastecimento. Então, é um jogo, é uma atuação que ela é muito difícil, muito delicada, porque, de um lado, se quer baixar os preços e o que é necessário e correto para esse momento. De outro lado, tem que equilibrar com a possibilidade, com a redução da possibilidade do desabastecimento, ou seja, da falta de combustível na bomba ali para os consumidores. Temos ainda que pensar numa forma de reduzir os impostos estaduais, já que os federais foram, em grande medida, zerados, mas sem prejudicar as contas dos estados, que precisam ser mantidos. Os estados precisam, e, em grande medida, dependem da arrecadação
do ICMS, e o ICMS combustível é uma das grandes parcelas aí de fontes de receitas tributárias para os estados. Então, por isso que a União e o Congresso Nacional, o governo, pensou em medidas para compensar a queda de arrecadação. Então, vejo que são vários fatores que precisam ali ser equilibrados, ser compensados, ser levados em consideração, e é exatamente o que o governo Bolsonaro tem feito, com o presidente à frente, para encontrar uma solução que reduza o preço na bomba de imediato, o máximo possível, mas também cuide do nível estrutural para que a gente não enfrente algo semelhante nos próximos anos. Deputado federal Major Vitor Hugo, do PL, com a gente aqui no Sinal Aberto amanhã, também para as perguntas do Samuel Straiotto, deputado federal, e também pré-candidato ao governo, também pelo PL, né, pelo Partido Liberal, e já no aspecto mais político, eleitoral, eu tenho aqui uma pergunta já inicial, que é sobre a base bolsonarista em Goiás, né? Se o pré-candidato, se o deputado trabalha, acredita nessa possibilidade de união da base bolsonarista aqui em Goiás, que tem uma série de lideranças de partidos que hoje não estão necessariamente compondo o mesmo projeto eleitoral, né, de pré-candidatura ao governo, de nomes mesmo a apoiar. É a minha pergunta a princípio, mas eu vou deixar ela em espera e já vou passar a bola para o Samuel Straiotto, que aí, Samuel, se você que tiver mais perguntas sobre gestão, sobre administração, sobre combustíveis, ou se já quiser seguir para a eleição, fique à vontade, amigo. Bom dia, enfim, um bom dia para o deputado que está com a gente na entrevista, Samuel. Ô, deputado, bom dia. Obrigado aqui novamente por nos atender. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Eu queria apenas fechar aqui a questão dos combustíveis, que acho que é importante. E aí o senhor se referiu até que o comentário que eu fiz em relação ao refino, claro, não desconsiderei no comentário em relação à pandemia, até citei isso, né, que isso acabou dificultando o presidente Bolsonaro, inclusive em 2019, ele havia já também se manifestado em relação a isso, a necessidade de construção de mais refinarias de petróleo. Agora, o que eu analiso é que o governo poderia ter feito um pouco mais neste aspecto. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o plano de ações da Petrobras, que foi aprovado aí recentemente, não há uma perspectiva muito significativa nesse plano de investimentos e, ao mesmo tempo, de investimentos nessa área do refino. E aí a gente analisa aqui que lá na década de 70, a boa parte do nosso refino, ele tem uma capacidade, aí são tipos de combustíveis, aqui dando uma explicação bem simplista mesmo, para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Naquela época, então, nós tínhamos uma capacidade de refino para o tipo de combustível mais fino. E aí, claro, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão evoluindo e o tipo também para a composição do chamado blend aí do combustível requer refino de um combustível, digamos, mais pesado, principalmente depois ali de ter buscado o governo naquela época questões lá jazidas, melhor dizendo, na Bacia de Campos. Então, foi nesse sentido aí, apenas para poder acrescentar nesse debate que a gente está aqui realizando. E aí, deputado, a minha pergunta para o senhor nesse aspecto, o senhor defende na criação, caso o governo opte pela criação da CPI da Petrobras, aí também com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o senhor já manifestou para a gente aqui nessa entrevista, mas aí a minha pergunta, isso não poderia dar também, por outro lado, um poder de fogo à oposição, justamente por conta desse debate que tem afetado diretamente a população? Bom, Samuel, primeiro comentar aqui o governo Bolsonaro, o nosso governo, tem tido uma relação muito boa com a iniciativa privada e principalmente com investidores nacionais e estrangeiros para atrair investimentos, para que a gente possa privatizar, possa abrir os nossos ativos da infraestrutura para a iniciativa privada. Então, até por questões orçamentárias, pelo aumento das despesas obrigatórias, pela questão do teto de gasto, e pela disposição do governo mesmo de tentar de fazer todo o esforço para equilibrar as nossas contas. Você lembra que nós aprovamos a reforma da Previdência lá em 2019, aprovamos outras medidas capazes também, como aquela medida provisória 871, para poder combater as fraudes no INSS, tudo isso com a missão de economizar em 10 anos mais de R$1 trilhão e manter as nossas contas em dia. E também sensibilizar a população brasileira
para que as privatizações acontecessem. Nós aprovamos a privatização dos Correios, da Eletrobras, né? Fizemos privatizações, o governo fez privatizações que não precisavam passar pelo Congresso Nacional, de subsidiárias da própria Petrobras. Então, veja que a gente preparou o caminho e hoje se discute, inclusive, a própria privatização da Petrobras. Então, eu hoje penso que, para que a gente possa ampliar a capacidade do país de refino, não vai ser através de um plano da Petrobras, não vai ser, porque a Petrobras hoje já embora não mais legalmente, mas ela detém um monopólio de fato do refino, porque eu estava lendo artigos sobre isso que avaliam que a iniciativa privada, os investidores estrangeiros não querem vir para o Brasil para investir em refino, porque teriam que investir muito para poder ter um mínimo de concorrência com a Petrobras, já que a Petrobras tem mais de 10, se não me engano, são 12 refinarias, e detém o monopólio de fato. Então, para que a gente conseguisse ter uma concorrência, acho que teríamos que abrir de verdade esse mercado, talvez vender as refinarias, colocar um percentual máximo para que empresas privadas adquirissem, para que outras se interessassem também em construir refinarias. Mas tudo passa por uma sensibilização das pessoas, porque a Petrobras também é um símbolo, né? Quando você fala de vender a Petrobras, de fazer uma privatização da Petrobras, como foi com os Correios, também com a Eletrobras, né? Tem que ter toda uma sensibilização para chegar ao momento correto, né, do parlamento aprovar e de haver sucesso. Então, eu apoio, sim, a criação da CPI. Acho que, como o governo tem maioria na Câmara, a CPI vai ser controlada também pelo governo. As comissões na Câmara sempre são formadas de maneira proporcional aos partidos, e o governo tem a maioria. Então, eu não consigo ver como risco, até porque o governo não tem nada a esconder. E a CPI, com um objeto determinado, né, que é investigar aquilo que a Petrobras, de que maneira os preços são formulados, como isso impacta, ou por que vamos dizer, a cúpula da Petrobras tomou determinadas decisões. E, na linha do que o presidente Arthur Lira fez as perguntas ali no artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, se não me engano, essa semana, eu não vejo risco para o governo. Eu acho que é um compromisso que o próprio governo Bolsonaro tem com a transparência para os eleitores, e que somente um instrumento tão forte como a CPI possibilita ferramentas para que a gente acesse essas informações. E aí, deputado, para a gente poder avançar, então, nas questões mais partidárias, Rubens, devolvo aqui para você reforçar, então, sua pergunta feita ao deputado Vitor Hugo, e aí, na sequência, a gente continua analisando aqui, questionando o deputado quanto, então, a esse processo de pré-candidatura. O Vitor Hugo é pré-candidato ao governo de Goiás, com a gente aqui na Sagres. Rubens. E aí, já partindo, então, para essa questão eleitoral, deputada, a minha pergunta é essa, né? A base bolsonarista tem muitas lideranças, muitos partidos aqui em Goiás, é uma base forte no Estado, mas, a princípio, aparentemente, ela está dividida. Tem a pré-candidatura do senhor, tem os partidos que estão em outros projetos, enfim, há um trabalho para juntar essa base? Me permita uma brincadeira aqui, que é impossível não fazer, que nós três estamos com o mesmo penteado aqui, agora que apareceu os três aqui. Sim, exatamente. Ficou mais claro isso para mim. Bom, eu vou responder, só para dizer o seguinte, que eu hoje torço para que o máximo possível de candidatos no Brasil, de pré-candidatos, apoiem o presidente Bolsonaro. Acho que isso é bom para nós, porque nós temos hoje uma escolha muito clara no país a fazer, que é entre o bem e o mal, entre aquilo que o Brasil era no passado, as estatais todas corrompidas, destruídas pela corrupção ou destruídas pela ineficiência, pela inoperância, o envio de bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras socialistas, a construção de estádios faraônicos ao invés da construção de hospitais, a defesa aí do aborto, a condenação da classe média e dos policiais, a tentativa de controle da mídia, e o petrolão, o mensalão, tudo aquilo que a gente não quer. Isso é o que o PT e o que a esquerda representa. E, de outro lado, um presidente honesto que defende Deus, pátria, família, liberdade, que vai ter conseguido atrair até o final desse ano mais de R$1 trilhão de investimentos da iniciativa privada em óleo e gás, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento e telecomunicações. Então, é isso. São dois países completamente diferentes. O Brasil da esquerda
e o Brasil do nosso presidente. Então, nós temos a missão principal de eleger o presidente. Quanto mais candidatos se manifestarem a favor, ok. Agora, o que o eleitor, na minha visão, goiano e brasileiro, né, nos estados precisa prestar atenção é em quem o presidente Bolsonaro está depositando sua confiança. Quem é do partido do presidente, quem tem uma candidatura, uma pré-candidatura nesse momento, genuinamente, né, de direita, que vai defender esses valores, né, de Deus, pátria, família, liberdade, que vai buscar uma via alternativa à dos políticos profissionais que nós temos em todos os estados, e aqui em Goiás não é diferente, né, políticos que fazem aquela velha política da composição com uma série de partidos, promessas de cargos e de secretarias que vendem o futuro de Goiás, o futuro do Brasil, por barganhas políticas, por apoio nos legislativos, né? Tudo aquilo que o presidente não fez. Nós queremos fazer um governo, se Deus nos abençoar e a população goiana nos escolher, um governo técnico, um governo dos melhores, um governo em que os segmentos produtivos da sociedade goiana vão indicar os futuros secretários, vão ter um engenheiro na infraestrutura, vamos conversar com o CREA de Goiás para poder escolher alguém que tenha experiência, vamos ter um médico com experiência em gestão na saúde, né? Vamos ter alguém com experiência de planejamento lá na Casa Civil, na coordenação das secretarias. Então, nós queremos fazer um governo técnico. Então, nesse sentido, esperamos sim que a base bolsonarista, e a minha preocupação não é com a base bolsonarista política, né? Porque o meu foco não é com os políticos, eu gostaria sim de ter e de formar uma ampla base para que se reúna em torno de uma pauta e não em torno de interesses paroquiais ou de interesses político-eleitorais de momento, né? Mas que se unam em torno do futuro de Goiás. Agora, se isso não vier a acontecer, o meu foco sempre será, acontecendo ou não, o bem-estar do eleitor, né? O meu foco é o eleitor, não é a classe política necessariamente, né? Você vê, o presidente Bolsonaro teve sucesso ao longo do seu governo porque focou na população, e é exatamente isso que nós queremos fazer. Deputado, seguindo nessa linha, então, Você que o mostra Rubens também questionou agora o sobre senhor, a política. gente pensando aqui, então, numa aplicação dessa estruturação, né? O senhor ressaltou, acompanhei uma declaração sua há poucos dias a respeito da indicação para vice. O senhor tem preferência por uma mulher, por exemplo, e aí até o senhor utilizou a expressão, né, que tenha tomado bastante tubaína, né? Como é que o senhor vai fazer essa análise? Levando em consideração que muitos partidos, aí o senhor ressaltou, não defende aí uma ampla aliança, mas, de toda forma, é importante, né, esse apoio partidário na construção de um projeto, para a construção desse governo dos melhores, que o senhor citou aí. Neste aspecto, isso não fecha portas para que outros partidos ou outras pessoas possam estar com o senhor, já que já tem essa indicação para o Senado com o nome de Wilder Moraes, restando apenas essa vaga para vice? Veja bem, Samuel, o que eu estou dizendo é que é uma prioridade nossa, né, o foco no eleitor, a construção de um plano de governo. Temos aí mais de 40 especialistas trabalhando no plano de governo focado no cidadão, no bem-estar do cidadão, no desenvolvimento dos potenciais ou no aproveitamento do potencial que Goiás tem em várias áreas e que não estão sendo aproveitados, que não estão sendo desenvolvidos, como a questão da mineração, do próprio agronegócio, para desenvolver a nossa infraestrutura, para ajudar no escoamento da produção, na pesquisa científica, né, de fertilizantes naturais, de bioinsumos, no avanço da busca de investimentos privados para desenvolver a nossa infraestrutura, né, no avanço na educação, na saúde. Então, nós estamos fazendo um plano de governo nesse sentido, focado no cidadão. Mas isso não quer dizer que a gente não vai buscar alianças, desde que essas alianças sejam feitos em torno de pautas, em torno de objetivos comuns, e não barganhas por cargos ou por secretarias. Então, é o que eu estou dizendo, nós não vamos vender o futuro de Goiás por apoio político na Assembleia Legislativa no futuro. Nós queremos compor, queremos que partidos se aproximem. É lógico que a vice ela é um ativo importante, né? A gente está em discussão, em conversa com muitos partidos políticos, que tem interesse de indicar a vice. Eu acho que isso faz parte do processo político. E a gente tem conversado com, vamos dizer assim, pré-candidatas a vice, né, dentro daquele perfil que eu falei, uma pastora,
ou uma evangélica, né, uma mulher, né, que seja do agronegócio, que seja uma empresária, e do entorno de Brasília, da região metropolitana, a incluir ali, de maneira estendida ali, uma interpretação de que Anápolis também faz parte, porque é uma cidade importantíssima e que merece toda a atenção, e também a região sudoeste, em função da pujança do agro. Então, o nosso foco é o eleitor, mas sem barganhar cargos futuros e sem perder o caráter técnico do futuro governo, nós podemos sim compor na vice, compor nas suplências, e isso aí faz parte do processo eleitoral, são cargos eletivos, né, e que as pessoas terão a oportunidade de se manifestar nas urnas em relação ao acerto ou não da decisão, que é bem diferente do secretariado, em que o governador tem ampla liberdade, né, para poder escalar o seu time e depois também ser julgado, né, pela população em função das suas escolhas. Então, acho que são momentos diferentes, são planos diferentes. Um plano é o plano eminentemente político, que é a formação da chapa em si, e o outro é um plano técnico, uma escolha nossa de levar para o campo técnico, que é a formação do governo. Em resumo, a vice e as suplências estão abertas, sim, e que a gente torce para que a gente consiga trazer partidos políticos que venham para junto de nós em função de uma pauta, que a pauta principal nossa é o bem-estar, a melhoria, o aproveitamento do potencial enorme que Goiás tem e que hoje tem sido negligenciado pelo atual governo e por governos anteriores que também não tocaram para frente tudo aquilo que Goiás poderia ser e hoje não é ainda. Deputado, da minha parte aqui um último questionamento para a gente encerrar nossa entrevista, antes de devolver aqui ao Rubens Salomão. Quanto ao prazo, o senhor vai utilizar o prazo das convenções ou essa definição para vice deve acontecer antes? Samuel, é difícil falar isso agora, né? O próprio presidente, na eleição dele em 2018, definiu a vice nos 48 ali do segundo tempo. Agora está num momento diferente, ele já tem um governo todo estruturado, tem feito sinalizações aí para o general Braga Neto, porque ele já tem, né, já está claramente ali quem é a sua base de apoio em termos de partidos, né? Nós ajudamos a construir essa base ao longo do tempo quando eu exerci a liderança do governo, e hoje o cenário para ele é muito mais claro do que é para nós, agora que estamos, né, começando no projeto majoritário pela primeira vez. Então, acho que o tempo vai se encarregar da decisão. Eu gostaria de decidir o mais rápido possível, mas sei também que todos os partidos, todos os pré-candidatos estão com a mesma preocupação agora, e a disputa por esses espaços, que pode redundar em aumento do tempo de TV, de rádio, aumento dos recursos para a campanha, da estrutura, tudo isso influencia nesse momento, né? Então, temos aí até 5 de agosto para tomar a decisão. Espero conseguir fazê-lo antes desse prazo. Deputado, rapidinho aqui para encerrar, Lissauer Vieira é bolsonarista e é do agro, e ontem considerou pela primeira vez a composição de uma chapa fora da base do governador Ronaldo Caiado. O senhor já conversou com ele? Eu tenho uma grande admiração pelo presidente Lissauer, sei do caráter dele, sei da dedicação que ele tem ao agronegócio em Goiás e da representatividade que ele tem efetivamente em Goiás. E também do potencial que ele tem, né, para seguir para qualquer cargo, seja o Senado, que é o que ele tem vislumbrado agora, ou mesmo para deputado federal, ou para outro cargo qualquer que ele decida se candidatar. É, sim, alguém com quem a gente tem mantido conversas, ou diretas, ou através de interlocutores, e vamos aprofundando. Acho que agora esse é o momento, né, de sim conversarmos com pessoas que têm um alinhamento político, ideológico semelhante ao nosso, né? E eu enxergo isso completamente aí no presidente Lissauer, e torço para que uma aproximação cada vez mais efetiva possa acontecer. Obrigado, deputado, pelo contato com a gente aqui na Sagres, sempre disponível para conversar com a gente sobre vários assuntos. Um abraço para o senhor, bom dia, bom trabalho aí. Bom, obrigado, um abraço, Rubens, um abraço a Jéssica e também ao Samuel e a todos que nos ouviram ou nos assistiram aqui na TV Sagres. Fiquem com Deus. Com a combinação do penteado aqui entre mim, o deputado, e também o Samuel Straioto, a gente encerra aqui essa entrevista. Obrigado, deputado, um abraço. Destaques ainda íntegra aqui da conversa com o deputado federal, pré-candidato ao governo, Vitor Hugo. Você confere acessando